Olá, estudantes do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Esta é a aula de número 15 e nós vamos conversar um pouquinho sobre os conteúdos de língua. Sou a professora Itamara, nós vamos precisar separar alguns materiais para a nossa aula, então separe aí o seu caderno, uma folha para anotações, lápis, caneta, lápis para colorir e o dicionário de língua portuguesa. Então anote lá a data de hoje e a aula número 15 de língua portuguesa e na sequência você vai anotando os conteúdos que nós vamos estudar. Conseguiram anotar? Então nós vamos começar a pensar um pouquinho no que nós vimos na aula anterior. Então nós retomamos a leitura do texto, que era foco e gestão do tempo, pensando nos cuidados com os elementos distratores. Então observe lá, nós retomamos um trecho do texto, trabalhamos um pouquinho com a identificação desses elementos e com a justificativa do porquê que eles são elementos que causam distração. Discutimos um pouquinho do uso das palavras estrangeiras que estão presentes no texto, como o autor traz essas palavras e quais as razões dele trazer esses termos. Trabalhamos um pouquinho mais com a questão verbal e com as informações do texto, relacionando essas informações. Na aula de hoje, nós retomamos o texto, então nós vamos pensar um pouquinho mais nesse texto, que é foco e gestão do tempo, como produzir mais e viver melhor. E focar um pouquinho mais nas questões que o autor do texto traz aqui na última parte do texto, cuidado com a saúde, e na conclusão, pensando nessas relações. Aí retomamos um pouquinho o mapa, que era uma das informações que o autor colocou lá para fazer referência e para justificar para nós as discussões que ele está trazendo, e pensamos no texto por partes. Então, cada parte do texto, observando lá, foco e gestão do tempo, como produzir mais e viver melhor, o mapa mental, como manter o foco em uma era de distrações, reflita e revise o que você fez, o que você ainda tem para fazer. Cuidado com as distrações eletrônicas. O foco de hoje do nosso estudo é o cuidado com a saúde, então é a quinta parte do texto. E a conclusão, que é a sexta parte desse texto produzido. Então nós iniciamos discutindo aqui cuidado com a saúde e pensando em alguns elementos desse trecho do texto. Então observe lá. Observando o subtítulo dado a esta parte do texto, cuidado com a saúde, o que se espera ler nesse trecho do artigo? Por quais razões o autor cita os cuidados com a saúde, relacionando-os à tecnologia? Por que ele faz essa relação? Então nós vamos fazer a leitura, vamos pensar um pouquinho nessas questões e tentar identificar no texto o que ele está trazendo para nós. Então presta atenção lá. Somos todos humanos. A nossa capacidade de concentração depende diretamente do nosso estado físico e emocional. Não dá para achar que somos máquinas, trabalhar incansavelmente sem parar e depois achar que nos recuperaremos no final de semana. Para maximizar nosso dia a dia, precisamos também cuidar do corpo e principalmente da mente. Cada um tem seus limites e você precisa achar o seu. Se você não sabe até onde pode ir, como vai poder dizer não para uma atividade? Para começar, dormir bem é mega importante. Muita gente acorda cansada e acha isso normal. Não, não é normal. Procure um médico. É à noite que nosso corpo descansa e se prepara para um dia inteiro de atividades. Tome um bom café da manhã, relaxe no chuveiro, leia um pouco e interaja com a família. Conheço gente, como eu, que a primeira coisa que faz de manhã é olhar o celular.
Estou tentando mudar esse hábito e deixar para olhar e-mails ou qualquer outra interação no celular bem mais tarde. Além disso, durante o dia inteiro, precisamos nos preocupar em estar bem. Isso inclui o modo de se sentar, a altura do monitor, a posição dos braços em relação à mesa. Beba água o dia inteiro. Seu celular tem um aplicativo de pedômetro. Se não tiver, instale para acompanhar o quanto você se movimenta por dia. Use a tecnologia a seu favor. Então, relendo, reflita lá sobre as questões e anote aquilo que você achou interessante e importante com relação às perguntas feitas. Então, observem lá. O que o autor vai trazer para nós? Então, ele vai falar dos cuidados de saúde. Por que é importante prestar atenção na saúde e prestar atenção nos nossos hábitos para identificar até que ponto eles estão interferindo na nossa saúde, porque às vezes não conseguimos estudar adequadamente ou produzir aquilo que podemos produzir durante o tempo que estamos estudando ou que estamos trabalhando. E ele traz essa relação colocando que o uso da tecnologia interfere na saúde das pessoas de alguma maneira. O excesso de uso, a quantidade de horas que a pessoa passa utilizando a tecnologia, se ela for desregrada, ela acaba interferindo de alguma forma nas questões de saúde. Na sequência, nós vamos pensar um pouquinho mais sobre essas questões, discutindo lá. No início do texto, o autor nos provoca a refletir sobre a nossa condição humana. De que modo que ele faz isso? De que modo que ele provoca o leitor a interagir e a entender que esse sujeito que está fazendo uso da tecnologia, ele é um ser humano, que ele não é a máquina que ele está utilizando. E quais razões ele tem para recorrer a essa condição, para nos chamar a atenção de que somos seres humanos? Em que sentido as relações com o corpo impactam na realização das atividades de acordo com o texto? Como que o texto traz essas relações e nos mostra que elas têm algum efeito sobre a produtividade e sobre a nossa capacidade de atenção, de concentração, de memória, enfim, de produzir algo. Pense lá, tente encontrar as respostas e já retomamos. Observando lá nas questões dessa condição humana, veja lá, ele coloca: somos todos humanos e nossa capacidade de concentração depende diretamente do nosso estado físico e emocional. Ou seja, se estamos bem, conseguimos produzir mais, produzir melhor. Se não estamos tão bem, a nossa produção também acaba sendo menor, sendo mais baixa, tendo uma qualidade não tão boa. Porque o nosso estado de saúde, o modo como o corpo está, interfere na capacidade de produção. E as razões? Então ele traz essas razões, para relembrar essa condição humana, para relembrar que esse corpo precisa ser cuidado, que precisa ser observado, chamar a atenção para os cuidados da saúde. Então essa é a intenção do autor ao trazer esse tópico nas discussões sobre tecnologia. E em que sentido ele faz essa relação? Ele vai colocar para nós que atenção e concentração estão relacionadas ao bem-estar físico e emocional. Ou seja, se eu estou bem, eu tenho uma capacidade de atenção, de concentração, de memória maior do que se eu não estou tão bem.
E aí, na sequência, nós vamos pensar nessa condição, nesse trecho que ele marca para nós lá, ó. Somos todos humanos e nossa capacidade de concentração depende diretamente do nosso estado físico e emocional. Então, há termos nessa frase que nos provocam, que nos fazem pensar o sentido e o significado. Então, quando pensamos no sentido das expressões, o que entendemos por somos todos humanos? Capacidade de concentração, estado físico e emocional. Pense lá nessa questão, nós já refletimos sobre ela. Conseguiram descobrir quais os sentidos que estão postos aí? Então nós vamos pensar um pouquinho mais. Observe lá. Quando ele está trazendo essa ideia de que somos todos humanos, nós vamos pensar numa relação de igualdade. A capacidade de concentração relacionada com a ideia de manter o foco, de manter a capacidade de estar prestando atenção, de estar focado no elemento. E o estado físico e emocional relacionado à saúde. Ou ainda, né, somos todos humanos numa relação de identidade, de atenção, da capacidade de concentração e corpo e mente em harmonia, pensando em estado físico. Ou ainda, somos todos humanos como espécie humana, a capacidade de concentração e o bem-estar. E por fim, pensando lá nesse humano, uma relação de fragilidade, uma questão de aprendizagem e estado físico e emocional como um estado de equilíbrio. Então, estabelecendo relação de 4 palavras em cada grupo para pensar o que é esse estado de bem-estar e o que é esse estado físico e emocional que está relacionado à capacidade de concentração. Então, na capacidade de concentração, compreendendo lá a ideia de manter o foco, atenção, aprendizagem, e nessa relação de um ser humano enquanto espécie de identidade, de fragilidade que está presente nessa condição de ser. Pensando um pouquinho mais, olha lá. Relendo o primeiro parágrafo deste tópico do texto, de que modo o autor provoca reflexão sobre a saúde e os impactos da rotina em nossa vida. Como que ele vai fazendo essa provocação de nos fazer refletir sobre os nossos hábitos. E ao refletir sobre os limites, que exercício o autor sugere que cada leitor do texto faça? O que ele pede para nós que vamos fazendo ao ler o texto? Reflita lá, pense um pouquinho e anote as conclusões. Na sequência, conseguiram pensar lá? Observe, ó. Cada um tem seus limites e você precisa achar o seu. Se você não sabe até onde pode ir, como vai poder dizer não para uma atividade? Então, trazendo essa ideia de que é preciso
se conhecer, é preciso saber aquilo que você pode fazer, aquilo que você não pode e até onde vai o seu próprio limite. E numa ideia de descrição das possibilidades da condição e de questionamento para cada leitor. E aí, pensando um pouquinho mais, né, ao refletir sobre os limites, ele sugere que cada um observe os seus próprios limites, que avalie a sua condição. Então, pensando lá na sequência, no segundo trecho do texto, o autor menciona questões relacionadas ao sono. Como ele traz essas questões e por quais razões ele chama a atenção para o dormir, para esse ato de dormir, de repousar, de descansar. E como se justifica no texto a necessidade de dormir bem. Tente identificar essas relações ali no texto e anotar as questões. Observe lá, quando ele vai nos chamar a atenção para essa ação de dormir, ele enfatiza a necessidade de dormir bem, pois isso está relacionado com a atividade mental e a saúde. Então faz parte de um processo dentro do próprio corpo. E a justificativa, então como se justifica? Que é à noite que o nosso corpo descansa e se prepara para um dia inteiro de atividades. Então essa relação vem sendo discutida no texto. Então que o corpo precisa desse tempo de repouso para conseguir se organizar para as atividades do dia seguinte. Aí dando sequência, vamos pensar um pouquinho lá. No segundo trecho do texto, o autor menciona hábitos que ele próprio precisa mudar. Quais são esses hábitos? Tenta identificar no texto. E aí, se buscarmos no texto, encontraremos uma série de expressões que se referem aos hábitos diários, não só do autor, como nossos hábitos também. Identifique as expressões que trazem referência a esses hábitos. Tentar fazer esse exercício de identificar lá, de anotar, nós já retomamos. Pensando nessas questões que vocês refletiram, observe lá. Então, quais são esses hábitos, né? Ele coloca na expressão lá. Conheço gente como eu, que a primeira coisa que faz de manhã é olhar o celular. Olha a inclusão dele aqui enquanto autor, ó. Como eu. Quem tem esse hábito é o autor, é o Francisco Fernandes. E aí, as expressões que vão sendo colocadas lá, ó. Tome um bom café da manhã, relaxe no chuveiro, leia um pouco, interaja com a família. Além disso, né, durante o dia inteiro, precisamos nos preocupar em estar bem. Inclui o modo de sentar, a altura do monitor, a posição dos braços em relação à mesa. Beba água o dia inteiro. E aí ele vai trazendo esse processo de reflexão, de nos fazer pensar.
Na sequência, nós vamos pensar um pouquinho mais nesse trecho do segundo parágrafo em que o autor menciona situações diretamente relacionadas ao uso dos computadores e equipamentos eletrônicos no nosso cotidiano. Que elementos devem ser observados ao estudarmos ou trabalharmos o dia inteiro no computador? Tente buscar no texto como que ele traz isso e quais são esses elementos que precisam ser organizados e pensados durante a atividade diária. Pensando lá, vocês conseguiram identificar quais são os hábitos relacionados ao uso da tecnologia? Então observe lá. Durante o dia inteiro precisamos nos preocupar em estar bem, e esse estar bem está relacionado ao modo de sentar, a altura do monitor, a posição dos braços em relação à mesa, ou seja, estar confortável, estar numa situação que permita que você trabalhe ou que você estude sem que isso prejudique seu próprio corpo. E na sequência nós vamos pensar no trecho que está destacado ali no texto. Então, observando a escrita de algumas frases, nos deparamos com a expressão: para maximizar nosso dia a dia, precisamos também cuidar do corpo e principalmente da mente. Qual é o sentido da palavra maximizar? Observa o trecho que está destacado lá no texto e tenta descobrir qual é o sentido dessa palavra para o texto. Por que ela foi utilizada aqui? Que sentido ela traz e que interpretação nós conseguimos fazer dessa palavra? Observando a palavra e pensando nos sentidos possíveis dela, nós vamos trazer essa palavra na ideia de atribuir valor ou de valorizar o nosso dia a dia e as relações que nós vamos construindo durante o dia. Então ele traz lá, para maximizar nosso dia a dia, precisamos também cuidar do corpo, ou seja, valorizar esse cuidado com o corpo e com a mente. E aí, pensando um pouquinho mais na sequência, que aparece no texto, para começar, dormir bem é mega importante. Que sentido a palavra mega traz para o texto? Que outras palavras poderiam substituir o prefixo mega sem alterar o sentido da frase? Observe lá a frase, Para começar, dormir bem é mega importante. Então, como que nós podemos pensar primeiro no sentido dessa palavra e quais palavras podem substituí-la, sem que a gente altere a intenção do autor nessa frase, nessa colocação?
Conseguiram localizar a informação sobre a palavra? Então observe lá. A ideia de mega, né, no sentido de muito importante, que dormir é uma atividade necessária e que é muito importante para o nosso corpo, para a nossa saúde. Se nós formos pensar, então, na substituição dessa palavra, nós podemos utilizar lá muito importante, extremamente importante ou essencial. Eu posso trazer lá a ideia, para começar, dormir bem é essencial, ou é muito importante, ou é extremamente importante. Eu posso fazer a substituição por qualquer uma dessas três palavras, sem alterar o sentido que o autor está querendo trazer aqui dessa relação de dormir ser um hábito muito importante, de ser um hábito necessário. E na sequência nós vamos pensar nas expressões que o autor faz com o uso do verbo no imperativo. Nós já vimos que esse verbo tem uma função de trazer um conselho, de trazer uma ordem, de mostrar algumas dicas e trazer essa reflexão. Então, identifique as expressões que ele faz isso, que ele traz essa ideia de conselho e de ordem. E que relações há entre os conselhos dados pelo autor e a rotina que é sugerida. Então, pensa lá um pouquinho, anote as respostas, as conclusões, nós já retomamos. Observem lá, para identificar as expressões, nós temos lá, procure um médico, tome um café da manhã, relaxe no chuveiro, leia um pouco, interaja com a família, beba água o dia inteiro, use a tecnologia a seu favor. Então ele vai trazendo essa ideia de conselho e ao mesmo tempo, se fôssemos pensar num outro sentido, de ordem. E o que ele está sugerindo para nós? Que ao mesmo tempo que são uma rotina, são formas de cuidar da saúde. São relações que vão sendo feitas com os cuidados com a saúde. E aí na sequência, nós vamos pensar um pouquinho mais lá, em que ele traz uma expressão, ó, não é normal. Por qual razão o autor repete a palavra não? Observe lá, quando ele está trazendo a relação do dormir bem. E aí ele diz, muita gente acorda cansada e acha isso normal. E aí ele traz, não é normal. Então, por que ele faz essa repetição do não? E o que ele deixa a entender com o uso da duplicidade intencional da palavra? Você vai dizer assim, mas professora, ele escreveu 2 vezes o não, pode? Pode, porque ele tem nesse caso uma intenção. É uma intenção clara. Então nós vamos pensar nessa intencionalidade da duplicidade da palavra. Por que ele traz essa palavra duplicada? Pense lá, anote, nós já retomamos. Conseguiram pensar sobre essa frase? Então observe lá.
Para que ele faz essa repetição? Para enfatizar a informação que ele está trazendo, para enfatizar aquilo que ele está dizendo, que não é normal a pessoa não dormir, a pessoa acordar cansada. E a duplicidade com a ideia de demonstrar espanto, marca que algo está errado. Então ele faz essa repetição para fazer um alerta, para dizer isso não está certo, isso não é correto, ou isso não é adequado. Aí na sequência nós vamos pensar um pouquinho mais nessa frase. Conheço gente como eu que a primeira coisa que faz de manhã é olhar o celular. O que explica o uso da expressão entre parênteses? Por que será que ele traz esse como eu entre parênteses marcado na frase? Reflita lá, pense um pouquinho, já conversamos sobre isso. Observe, né? Conheço gente como eu que a primeira coisa que faz de manhã é olhar o celular. Então, olha lá. Qual que é a ideia quando ele coloca o uso dos parênteses e a expressão entre parênteses? É um exemplo da vida do autor. Ele está trazendo a própria vida como elemento de análise e de estudo. E na sequência, nós vamos pensar um pouquinho lá. O autor finaliza esse trecho do texto com a frase: use a tecnologia a seu favor. O que ele pretende com essa afirmação marcada aqui no finalzinho do texto, a última frase? Use a tecnologia a seu favor. Qual é a intenção dessa frase? Para que ela foi produzida e ela foi colocada ao final desse trecho do texto? Reflita lá, anote as reflexões. Observem, para que ele traz essa afirmação? Para chamar a atenção de todos nós para o uso da tecnologia nos cuidados com a saúde. Ao mesmo tempo que existem questões relacionadas ao prejuízo que a tecnologia traz para a saúde, ele aponta também questões positivas, que a tecnologia pode nos ajudar nesse cuidado com a saúde, nessa manutenção da saúde. E aí, na sequência, nós retomamos o outro trecho do texto, que é a conclusão, pensando um pouquinho mais nessa parte do texto. Então, veja lá, como muitas coisas na vida, não existe uma receita que funcione para todos quando se fala de foco e concentração. Algumas pessoas conseguem mais que outras, mas o principal é que todo mundo pode melhorar.
O primeiro passo é aceitar suas dificuldades e identificar como você pode se tornar uma pessoa mais concentrada e focada. E boa sorte! Então, pensando nesse trecho, nós vamos refletir lá. O autor finaliza a sua escrita marcando no tópico essas reflexões e deixando claro que está encerrando o texto. Que termo ele utiliza para isso? O que ele traz? Qual o termo que ele traz para dizer que ele está fazendo o fechamento de uma ideia, que ele está terminando o texto? E qual é a intenção desse trecho do texto? Reflita um pouquinho, anote as conclusões. Conseguiram pensar um pouquinho nessa questão? Então observe lá o termo que ele está trazendo. Ele coloca o próprio título, né? Ele já deixa claro que é a ideia de conclusão. E a intenção, então, sintetizar e finalizar a escrita. É fazer um fechamento do texto que ele está trazendo para nós. Aí na sequência nós vamos pensar lá. Na conclusão o autor retoma alguns elementos que ficaram evidentes em todo o texto. Que elementos são esses? Qual foi o assunto tratado no texto e retomado na conclusão? Pensa lá nessas questões, nós já discutimos. Observem lá esses elementos que vão sendo marcados. Ó, ele vai trazendo, ele retoma foco e concentração, que estava lá no início do texto, no título, e aí ele vai repetindo. E a ideia de conclusão, né? Identificar como você pode se tornar uma pessoa mais concentrada e focada. Então, como você mobiliza o seu processo de atenção para fazer as atividades do seu cotidiano. E aí, na sequência, nós vamos pensar um pouquinho mais nesta ideia, ó. Releia a conclusão. Qual o sentido da palavra receita? Que outro termo poderia ser usado no lugar de receita? E que ideias podem ser vinculadas ao texto para que o autor denomine de receita? Que ideias que ele vinculou àquilo que ele produziu para chamar isso de receita ou para refletir sobre esse aspecto da receita? Pense lá, já retomamos.
conseguiram concluir o que é essa ideia de receita? Veja lá. Modo de fazer. Então, quando ele está discutindo no texto essas dicas, esses modos de fazer, essas instruções, ele está trazendo para nós uma ideia vinculada à receita. E por que ele traz esse termo, né? Quais outros termos? Poderíamos usar a ideia de prescrição, né? Daquilo que se diz de como fazer, instrução ou ainda uma fórmula. E as ideias vinculadas com o termo receita. O texto apresenta dicas, modos de proceder, modos de agir diante da tecnologia. Então, nessa questão, vamos pensar nesse sentido. E aí, pensando um pouquinho mais, releia a conclusão e identifique a que termos do período algumas pessoas conseguem mais que outras, mas o principal é que todo mundo pode melhorar, está se referindo. Qual é o termo que está vinculado a essa expressão, a essa frase toda que ele está trazendo para nós? Pense lá, já retomamos. Então, observem lá, né? A ideia que está vinculada à expressão algumas pessoas conseguem mais que outras é a ideia de foco e concentração, capacidade de atenção, de memorização também naquilo que você está fazendo. E aí, para a gente continuar pensando nisso, nós vamos pensar na palavra como, que vem marcada na conclusão. E aí, pensando nesse termo, ele tem o mesmo sentido no texto? Nas duas vezes que ele é utilizado nesse trecho, ele tem o mesmo sentido? É possível utilizar outra palavra? Qual palavra poderia substituir a expressão como? Vamos pensando um pouquinho lá, ó. Se nós pensamos lá como muitas coisas na vida, como você pode se tornar uma pessoa mais concentrada e focada, eles não vão ter a mesma ideia, o mesmo sentido. Então, nós vamos pensar que eu poderia substituir por igual a muitas coisas na vida e o modo que você pode se tornar uma pessoa mais concentrada. Então, é nessa ideia de maneira, de modo e no primeiro momento lá de igualdade. E para fechar nossas questões, discutindo as questões em casa. Então, são uma série de perguntas que vocês vão refletir sobre o processo de estudo em casa. Então, observe lá. Você tem observado os aspectos da saúde durante o período de estudo em casa, discuta com a família. Que horas você dorme, então, para fazer essa relação de reflexão? Você consegue dormir o suficiente para o corpo descansar, pelo menos 8 horas por noite? De que modo as reflexões sobre a saúde se tornam importantes para você? E no teu dia, há tempo para atividade física? Você tem espaço e possibilidade de fazer algum tipo de movimento em casa? Não são questões que ficam para reflexão. Nós encerramos por aqui e retomamos na aula 16.